Fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltado aqui para o tema de direito administrativo, tá? A gente vai falar agora, pessoal, em relação aos tais agentes públicos, tá? Agentes públicos estes que a gente já estudou o conceito introdutório, a parte inicial, em uma aula da semana passada, tá? E a gente veio aqui agora, né, para resolver questões sobre esses assuntos voltados para os tais agentes públicos, certo? Então, toda vida que eu trabalho o tema relacionado aos agentes públicos, uma das principais coisas que eu tenho que fazer, uma das principais coisas que eu tenho que entender é como que funciona essa situação aqui. E é exatamente o que a gente vai fazer. E como que as bancas cobram isso na sua prova, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, resolver essas questõezinhas. Então, sem muito papo, tá? Aqui é pouco papo e muita aula. Acompanhem comigo aí, ó. Acompanhem comigo a nossa questãozinha de número 1. Olha aí a questão de número 1. Acompanhe. A Constituição da República de 1988, como regra, veda a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Sobre o tema, é correto afirmar aqui. Pessoal, a banca perguntou de acordo com a Constituição Federal. Aqui não tem segredo. É só seguir o texto constitucional em relação à acumulação de cargos públicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esta tal acumulação de cargos públicos, ó. Vamos lá. Quando eu falo em relação à acumulação pela CF, ela é bem clara em trazer algumas situações. Ó. A acumulação de cargos públicos. A acumulação de cargos públicos. Beleza? Ó, a gente tem aqui a famosa acumulação de cargos públicos. Então vamos tentar entender essa situação aqui, ó, como que funciona essa tal acumulação de cargos públicos, o que que pode ser acumulado. Aí a gente pensa no artigo 37, tá? A gente vai puxar para a nossa Constituição Federal, ó. A gente lembra aqui do artigo 37, inciso 16. Certo? Que vai falar que a regra, pessoal, a regra é que seja vedada a acumulação de cargos públicos. Só que existem exceções. Eu tenho a regra e as exceções. Ó, a regra em si é que seja vedada cargos públicos, que seja vedado os cargos públicos, tá? A acumulação desses cargos públicos. A regra é que seja vedado, tá? Ó, que seja vedada a acumulação de cargos públicos. A regra é que seja vedado a acumulação de cargos públicos. Regra, proibido. Exceto, aí a gente vai para a exceção. A gente vai para a exceção. Exceto, em caso de compatibilidade de horários, exceto em caso de compatibilidade de horários, perfeito, ó. Salvo em caso de compatibilidade de horários, aí a gente vai para as situações que são permitidas essas acumulações. Olha isso, ó. Se eu tiver compatibilidade de horários e for acumular 2 cargos de professor, vamos colocar aqui, ó. Professor mais professor, certo? Um cargo de professor com outro de técnico ou de científico. Um cargo de professor mais outro cargo técnico ou científico, mais outro cargo técnico ou científico, tá? Ó, segunda situação. Terceira situação, 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde, tá? Ó, saúde mais saúde
com profissões regulamentadas, tá? Com as suas profissões regulamentadas. Aqui é o básico que eu tenho que saber em relação a essa acumulação de cargos, que a regra é que a acumulação de cargos ela seja vedada, tá? Salvo se houver compatibilidade de horários nessas situações. Aí a gente tem que citar também outro ponto importante, tá? Outra situação que cai pra caramba em prova, que envolve ali as situações relacionadas aos mandatos eletivos. Aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque as bancas elas costumam confundir essa determinada situação, tá? Ó, as bancas elas costumam confundir essas determinadas situações. E a gente vai falar em relação a esses tais mandatos seletivos. Já que a gente está seguindo essa lógica de acumulação de cargos, né? Por que não falar dos mandatos eletivos? Mandato eletivo. E imagine aí um servidor federal, estadual, municipal, tá? Lembrando que cada um aí vai ter as suas peculiaridades, beleza? Imagine aí que um servidor público ele queira se candidatar a um cargo, né? Se eleger a um determinado cargo, a um determinado mandato, né? Como que vai funcionar a divisão desse mandato eletivo? Aí a gente vai para os tipos de mandato eletivo, certo? Aí vamos lá para as regrinhas desse mandato eletivo. Eu tenho que saber primeiro se esse mandato eletivo é um mandato eletivo federal, estadual, federal, estadual, distrital. Municipal não, pelo amor de Deus. Distrital. Professor, se o mandato eletivo, ele for um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o que acontece com o servidor? Ele vai ser simplesmente afastado do cargo. Beleza, professor, entendi. E se por um acaso for voltado para um mandato eletivo de prefeito, como que vai funcionar essa situação aqui? Caso seja aí um mandato eletivo para prefeito, aí ele vai ser afastado do cargo, mas vai optar pela sua remuneração, ou seja, vai fazer a opção pela sua remuneração, tá? Se vai levar a remuneração do cargo ou do mandato eletivo. A peculiaridade, o diferencial vai estar aqui nessa terceira situação, que é para a pessoa que vai tentar se eleger no mandato eletivo de vereador, tá? Ó. Aí a gente vai ver se tem compatibilidade de horários ou não. A gente vai saber se é com compatibilidade de horários, com compatibilidade, ou se é sem compatibilidade de horários. Se for com compatibilidade de horários, vai exercer os dois cargos e vai ganhar também pelos dois cargos. Duas remunerações, dois cargos. Dois cargos, duas remunerações. É simples aqui, pessoal. Se você trabalha por dois, você ganha por dois. Olha como é óbvio. Se você trabalha por dois, você ganha por dois. Fácil isso daqui, né? Professor, o problema é, e se a pessoa for, se o vereador ali não tiver compatibilidade de horários, né? Aquele servidor não tiver compatibilidade de horários, para ocupar as duas funções, vai ser afastado do cargo, e vai fazer a opção pela remuneração, ou seja, segue as regras do prefeito, tá? Aqui as situações voltadas para os tais mandatos eletivos, certo? Por que eu falei dos mandatos eletivos, pessoal? Porque é muito comum as bancas trazerem questões envolvendo esse tema aí e muita gente errar essas questõezinhas e até bem simples, né? São até questões bem fáceis, eu não quero que você passe por isso, tá? Então, vamos lá
voltar agora para a questão. Depois que a gente viu essa situação, bora voltar para a questão. Olha isso. A Constituição da República de 1988, como regra, veda a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Sobre o tema, é correto afirmar que a banca está pedindo item correto. Bora lá, olha. É possível a acumulação primeiro, né? Deixa eu logo colocar mais uma dica aqui, ó. Quando eu falo em acumulação de cargos, havendo compatibilidade, essa acumulação é limitada a 2 cargos. Limitada a 2 cargos. Certo? Se houver ali tentativa de acumulação de 3 cargos, por exemplo, já fica errado. Que é o caso da letra A aí, ó. Presta atenção. É possível a acumulação de 2 cargos de professor mais 1 cargo de técnico ou científico. É como se eu já tivesse aqui, ó, 3 cargos. Isso não pode, certo? A letra A eu não marco. B. Será permitida a acumulação de 1 cargo público de engenheiro da administração direta com emprego de engenheiro na empresa estatal. Errado também, tá? Em momento nenhum a Constituição cita essa situação. C. A acumulação de cargos e empregos públicos será lícita caso se trate de 2 cargos de técnico ou científico. Não. Para ter cargo de técnico ou científico, ó, tem que ser juntamente com um cargo de professor. Tá? Ó, tá vendo aqui? Ó, tem que ser juntamente com um cargo de professor. Beleza? Então olha para cá. Olha para cá, a letra C eu também não marque. A D, havendo compatibilidade de horário, será permitida a acumulação de um cargo de professor com outro cargo de técnico ou científico, gabarito. Letra D. Perfeito? Gabarito aí, ó. Letra D. 2. Maria, enfermeira do Hospital Federal X, deseja acumular seu cargo público privativo de profissional de saúde, de profissão regulamentada, com outro cargo público privativo de profissional de saúde, de profissão regulamentada. É simples, né? Aqui a gente está falando daquela acumulação. Profissional da saúde pode acumular com outro profissional da saúde. Certo? Um profissional da saúde pode acumular com outro profissional da saúde. Só que tem um detalhe, ó, nessa acumulação aqui. Para acumular esse profissional da saúde com outro profissional da saúde, certo? Tem que ser ou tem que ter a famosa profissão regulamentada. Profissão regulamentada. Regulamentada. Show? Então aí, ó, para ter esse acúmulo de cargos, é 2 profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Olha que simples, né? Agora vamos lá ver as alternativas aqui, ó. Neste caso, ambos os cargos são remunerados, é correto afirmar aqui. A banca está pedindo o item certo. A. Será permitida a acumulação dos cargos, tratando-se de exceção prevista na Constituição Federal Brasileira, gabarito. Letra A, né? Realmente é uma exceção, a gente já viu. B. Não será permitida a acumulação dos cargos, uma vez que a Constituição só permite a acumulação de cargo público remunerado com outro gratuito. Nada a ver, tá? Não tem isso daqui. Eu não marco. Certo? A letra B aqui a gente não marca. C. Não será permitida a acumulação dos cargos, porque a Constituição Brasileira veda, em qualquer hipótese, a acumulação remunerada dos cargos. Qualquer hipótese, não. Em qualquer hipótese, não. Tá? Ó, em qualquer hipótese, não. A letra C eu não marco. E a D, não será permitida a acumulação dos cargos, uma vez que a Constituição Federal Brasileira só permite a acumulação de um cargo público de professor com outro de técnico científico. Só permite, não. Não será permitida a acumulação de cargos, não. Tá errado isso aqui também, tá? Então, segunda questão, gabarito letra A. Pessoal, você consegue perceber aí que depois que você pega esse bizu relacionado, né, à acumulação de cargos, depois que tu pega o esqueminha ali, tá? Você pode resolver várias e várias questões sobre o assunto e você vai acertar, beleza? Bem simples aqui. Olha a questãozinha de número 3. Olha a questão de número 3. Em 2016,
Suzana passou em um concurso público de provas e títulos para o cargo de enfermeira no Hospital Estadual Dom Felício. Posteriormente, em 2020, ela realizou um segundo concurso público, desta vez para um emprego público de enfermeira em uma fundação estadual de saúde. Vamos lá. Ó. Suzana passou num concurso em 2016 de provas e títulos para o cargo de enfermeira no Hospital Estadual. Posteriormente, em 2020, ela realizou um segundo concurso público, desta vez para um emprego público de enfermeira em uma fundação estadual de saúde. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a banca está pedindo o quê? O item correto. Mais uma vez, a gente está diante da acumulação de cargo que envolve um profissional da área da saúde com outro profissional da área da saúde com profissões regulamentadas. Vamos ver aqui, ó. Letra A. É vedado a Suzana acumular os cargos públicos? Não, não é vedado. Não é vedado. B. A proibição de acumular cargos públicos não se estende a empregos e funções no âmbito de fundações públicas. Proibição de acumular cargos públicos não se estende a empregos e funções, é tanto cargo, emprego ou função, tá? Ó. Risque esse não se estende. Tá? Não marca a B. C. Havendo compatibilidade de horário, poderá acumular de forma remunerada 2 cargos públicos, sendo um privativo de profissional de saúde e outro técnico científico? Não. Se for saúde, é saúde com saúde. As possibilidades, ó, aqui nesse caso, era um cargo da saúde com outro cargo da saúde que tem uma profissão regulamentada. Ou tá? De acordo com essa situação aqui, ó, poderia ser um cargo de professor, mais outro de técnico ou científico. Ou científico. Beleza? Ó? Tranquilo? Então aqui a gente já sabe que deixa errado essa questãozinha aqui, ó. Esse item, né? O item C eu não marco, tá? Por conta desse poderá acumular 2 cargos públicos, sendo um de oficial da saúde, profissional da saúde, outro técnico ou científico. Esse eu não marco. D. Havendo compatibilidade de horário, poderá acumular de forma remunerada 2 cargos ou empregos públicos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Perfeito. Gabarito aqui, ó. Letra D. Beleza? Gabarito aí, letra D. Bem simples, tá? Vou voltar aqui para a nossa anotação para tirar um print dessa telinha enquanto eu molho a garganta aqui. Tira o print. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Questãozinha agora de número 4. Olha a questão de número 4 aí na sua tela. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, servidor público estável perderá o cargo. Pessoal, estabilidade, né? A estabilidade a gente encontra dentro do artigo 41 da Constituição Federal. Mas eu preciso te alertar para uma situação. Por quê? Porque eu tenho alguns princípios que devem ser respeitados dentro da Constituição Federal, que são esses aqui. Os meus princípios expressos, né? Os meus princípios expressos. Os meus princípios expressos. Nos princípios expressos, a gente vai ter o LIMP. Professor, o que seria o LIMP? Guarda, ó. Lembra aí do bizuzinho do limpe. Vamos lá, ó. Tá ganhando o V do bizuzinho. Limpe. Vamos lá, deixa eu ajeitar isso aqui. Limpe. Professor, o que seria esse tal limpe? São os meus princípios expressos, tá? Ó. São os meus princípios expressos, certo? Princípio da legalidade,
legalidade, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da moralidade, vou melhorar isso aqui, ó, moralidade, princípio da publicidade, e o mais novo do ordenamento jurídico foi com a emenda constitucional 19 de 98, princípio da eficiência. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, ele visa ali, de certa forma, cortar, certo, os gastos desnecessários que o poder público vai ter, certo? Ele vem para cortar aqueles determinados gastos desnecessários que vêm a ter o poder público. Tranquilo? Então é para isso que a eficiência nasce, né? O que é a eficiência? É o fazer mais com menos, reduzindo custos e aumentando a minha qualidade, certo? Isso é ser eficiente e, de certa forma, abolir, acabar com os chamados gastos desnecessários, tá? Beleza? O princípio da eficiência, ele veio com a emenda constitucional. Emenda constitucional 19 de 98. Certo? Tranquilo? Aí a gente vai para a situação do artigo 41 da Constituição Federal. Tranquilo? Que vai falar da perda do cargo público para o servidor estável. O servidor, vamos lá, ó, perda do cargo público, né? Mas antes, deixa eu te falar eu tenho que te explicar o caminho para o servidor chegar até o estágio probatório, chegar até a estabilidade. É basicamente assim, ó. Eu tenho um concurso público. O servidor aqui, ó, ele faz um concurso, certo? Ó, ele faz um concurso, beleza? Professor, vamos imaginar que esse servidor ele foi aprovado no concurso público, perfeito. Foi aprovado, ele vai ganhar um prazo para ser, no caso, vai ter um prazo ali para ser nomeado. Para ser nomeado. A famosa nomeação. Certo? Ó. A famosa, ó, nomeação. Certo? Aí o que é que eu tenho que saber? Professor, o que é que acontece após essa tal nomeação? Após a nomeação, a pessoa vai para a assinatura do termo, oficializando as atribuições do cargo. Ou seja, a pessoa vai para a posse. Professor, beleza. Assinei a posse, e aí? Aí você vem aqui, certo? Ó, na posse e entra em exercício. É óbvio, né? Vai só assinar a posse? Tem que trabalhar. Entra em exercício. Beleza? Beleza? Ó, entra em exercício. Então é basicamente até o momento vai entendendo essa lógica aqui. A pessoa passa no concurso, é o que tu está fazendo agora, ó. Estou estudando para quê, professor? Para passar no concurso. Para depois ser nomeado, para depois assinar a posse, para depois que assinar a posse entrar em exercício, a pessoa tem que trabalhar, tá? Ó, para depois assinar a posse, para depois entrar em exercício. Entrou em exercício, começa-se o que a gente chama de estágio probatório. Estágio probatório. Estágio probatório. Então, olha que facilidade, ó. Entrou em exercício, começa a contar ali o prazo para o famoso estágio probatório. E imagine que a pessoa passa ali o período do estágio probatório, já vou te adiantar, tá? Após 3 anos de estágio probatório, coloca até aqui para tu não confundir, ó.
após 3 anos, após 3 anos, a pessoa alcança, sendo aprovado, obviamente, no estágio probatório, a pessoa alcança o que a gente chama de estabilidade, certo? A estabilidade você só ganha quando você tiver sido aprovado no tal estágio probatório. Perfeito? Depois de entendido isso daqui, a gente tem que trazer algumas informações, como por exemplo, pessoal, pensa comigo aqui, ó. Se eu estou falando em relação ao estágio probatório, a pessoa vai ter que passar por aquele estágio probatório. É um estágio, você é um estagiário, tá? Então é bem mais fácil a pessoa ser demitida, exonerada dentro do estágio probatório. Agora, depois que a pessoa alcança estabilidade, fica bem mais difícil, certo? Que a pessoa seja demitida, o que não quer dizer que a pessoa não perca o cargo público por mais que seja estável. Pode acontecer. Mas deixa eu só te explicar como que veio aí o estágio probatório. Antigamente, o que a administração percebeu? A administração notou que sempre que elas colocavam pessoas dentro da administração pública, é como se o serviço, a qualidade do serviço baixasse. A velocidade e a eficiência do serviço baixasse, tá? Aí a administração pegou e começou a reparar, poxa, estou colocando muito concurseiro que estudou tanto, que quando passa só vai querer relaxar, só vai querer ficar tranquilo. Então eu tenho que criar alguma coisa. É aí que surge a Emenda Constitucional 19 de 98, trazendo algumas mudanças importantíssimas para âmbito administrativo aqui, tá? Âmbito organizacional. Essa Emenda Constitucional 19 de 98, ela trouxe, por exemplo, esse critério que a gente está acabando de citar, voltado aí para perda de cargo, para o estágio probatório, tá? Por quê, professor? Porque a administração queria que, além de você passar no concurso, você provasse que você merece passar no concurso público, tá? Além de passar no concurso, além de passar no concurso, você tem que provar que você merece estar no concurso público, merece estar naquele cargo público. É aí que surge o estágio probatório que veio junto com a Emenda Constitucional 19 de 98, trazendo juntamente com ela o princípio da eficiência. O que é eficiência mesmo? Fazer mais com menos, reduzindo custos e aumentando a sua qualidade, que a gente acabou de ver aqui, né? Os princípios expressos, eficiência é um desses princípios expressos da administração. Aí vamos lá. Professor, tem possibilidade da pessoa perder o cargo? Tem. Tem sim, tá? Ó, perda do cargo. Perda do cargo. Perda do cargo. No caso do servidor ser estável. Perda do cargo no caso do servidor ser estável, certo? Professor, como que funciona aí essas situações? Aí a gente vai. O servidor ele só vai poder perder o cargo em 3 situações. Quais são as situações? Olha a primeira situação. Sentença judicial transitada em julgado. Não é qualquer sentença judicial, tem que ser transitada em julgado. Sentença judicial que tenha sido transitada em julgado. Com trânsito em julgado. Certo? Ó, sentença judicial com trânsito em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Pode perder, sim, o cargo servidor estável nessa situação. O que mais, professor? Outro ponto importantíssimo é esse que a gente vai trabalhar. Opa! Que aí, professor, se eu tenho toque, é um pouquinho, tá? Pronto, melhorou, né? Vamos lá, ó. Vamos tentar entender a segunda situação. Mediante processo administrativo que seja assegurada a ampla defesa. Mediante um processo administrativo que seja assegurado ali, ó, a ampla defesa. Certo? Ó, processo administrativo que seja assegurada a ampla defesa. Só isso, professor? Claro que não. Claro que não. A gente ainda tem uma coisinha chamada de avaliação periódica de desempenho. A chamada avaliação periódica
periódica de desempenho. De desempenho. Professor, o que seria essa avaliação periódica de desempenho, né? Primeiro, ela vai ter que ser na forma da lei. Duas observações. Ela tem que ser na forma da lei. Ela tem que ser na forma da lei, certo? Professor, que lei? Na forma da lei complementar. Cuidado, porque a banca ela pode tentar te confundir aqui. Certo? Na forma da lei complementar. Claro, sendo assegurada a chamada ampla defesa. A chamada ampla defesa. Certo? Então aqui a gente vai ter as possibilidades de perda de cargo para o servidor estável, tá? Isso aqui é importantíssimo e cai para caramba em prova. Bora voltar para a questãozinha. Questãozinha aqui, ó, de número 4. Olha isso, a banca está perguntando quais as hipóteses em que o servidor pode, aí, de certa forma, perder o cargo. Ó, vamos ver. Mediante processo administrativo, independentemente de sua notificação? Claro que não. Necessita de notificação. B, mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa? Perfeito. Gabarito letra B. Vamos ver das outras. Em virtude de reclamação feita por escrito? Claro que não. Tá, ó. D, por decisão do seu superior hierárquico, independentemente de processo administrativo? Claro que não. Não existe essa decisão do superior em relação a essas punições aqui não, tá, pessoal? Beleza? Em relação à perda do cargo. Tranquilo? É por despacho judicial. Também não. Tá sobrando pra gente somente o item B na nossa quarta questão. Questãozinha agora de número 5. Olha a questão de número 5. João, jovem interessado na carreira de servidor público da União, foi indagar sua colega de faculdade Maria a respeito das regras aplicáveis à validade do concurso público no Brasil para atender corretamente ao que foi perguntado. Por João, Maria deve afirmar. Pessoal, concurso público. Importantíssimo esse tema, tá? Ó, vamos falar agora do famoso concurso público, certo? Esse concurso público, pessoal, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Ele pode ser, olha isso, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Ok, isso Ele pode ser de provas, foi isso que eu... provas ou de provas e títulos. Provas ou provas e títulos. Provas e títulos. Beleza? Pessoal, a Siri está querendo conversar com a gente aqui, né? Não sei por que ela se meteu aqui. Tô com retorno aqui, tentando ver o chat de vocês aqui. E ela acabou se metendo aí, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Dando continuidade, né? Provas ou provas e títulos. Aí tu preste atenção, ó. Por quê? Quando eu falo em relação a concurso público, uma das coisas que a banca mais cobra é o seu prazo de validade, certo? Como que funciona aí o prazo de validade do famoso concurso público? Prazo de validade. O que eu tenho que saber em relação a esse tal prazo de validade? Primeira coisa, guarda. O prazo de validade do concurso público ele não é 2 anos. Professor, é 2 anos sim? Não é não, é de até 2 anos. Por quê? Porque se eu falo que o prazo de validade é de até 2 anos, quer dizer que eu posso ir até 2 anos. Certo? Quer dizer que eu posso chegar até 2 anos. Eu posso ir até 2 anos. Certo? Mas não é de 2 anos não. Beleza? Vamos lá. Se a banca chega para você e fala que o prazo de validade do concurso público é de 2 anos, obrigatoriamente tem que ser 2 anos. Não pode mais, não pode menos.
Se eu chego e digo que o prazo é de até 2 anos, eu posso chegar até 2 anos, eu não posso ultrapassar, mas pode menos. Eu posso ter um prazo de validade de 6 meses, 10 meses, 1 ano, próprios 2 anos, de 1 ano e meio, tá? Só não pode passar dos 2 anos. Então, tu sempre lembra disso. Prazo de validade do concurso público é de até 2 anos. Prazo de validade do concurso público é de até 2 anos. Cabendo prorrogação uma única vez por igual período. Cabendo ali, ó, prorrogação, podendo ter a chamada prorrogação. Vamos colocar aqui em cima para a gente ganhar espaço, ó. Pode ter a chamada prorrogação, certo? Ó, cabe prorrogação. Essa prorrogação é feita uma única vez por igual período. Uma única vez por igual período. Certo? Ó, uma única vez por igual período. Com isso, fica bem simples a gente encontrar o nosso gabarito, né? Ó, concurso público pode ter validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, gabarito letra A. Aqui, a letra B, a gente não marca por conta que botou validade de até 1, ó, validade de até 3, não possui prazo de validade, está errado. A D, concurso público pode ter validade de até 2 anos, não sendo possível nenhuma prorrogação. Aqui ficou bem simples, né? Questãozinha recente, 2023, mas obrigatoriamente você tem que saber essas regras básicas, regras constitucionais voltadas para os agentes públicos, a administração pública, seus servidores, tá? Porque cai pra caramba. Agora, vamos lá para nossa questãozinha de número 6, tá? Nossa última questãozinha aqui, ó, presta atenção. Funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e do BNDES são denominados de, pessoal, ó, eu tenho categorias, o gênero e as espécies, tá, ó, de agentes públicos. Quando eu falo em relação aos tais agentes públicos, a gente tem algumas categorias, certo? Nós temos os agentes políticos, nós temos os servidores públicos, nós temos os particulares em colaboração. O particular em colaboração. Vamos falar desses servidores públicos, que são os que mais caem, né? Desses servidores públicos, a gente vai dividi-los em 3 subcategorias, tá? O famoso estatutário, regido por estatuto, o famoso empregado público, beleza? E o famoso temporário. O famoso temporário. Aí tu presta atenção no que eu vou falar agora, ó. Quando eu falo em relação a este empregado público, né? O empregado público, pessoal, ele vai ter um vínculo com o poder público. Esse vínculo é a CLT, tá? E ele vai ser detentor de um emprego público. Se ele tem vínculo como CLT, a banca pode chamar ele de 2 formas. Ou de empregado público, certo? Ou de empregado seletista. Professor, por que empregado seletista, né? Por que servidor seletista? Muito simples, porque ele é regido por CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Se a banca perguntar, esse aqui é o vínculo que o empregado público tem com a administração pública. Para quem não entendeu ainda, o vínculo é o elo entre o servidor e a administração. Portanto, nossa 6ª questão, de uma forma bem simples, tá? Ó, Caixa Econômica Federal, empresa pública. Vamos voltar aqui para ele, ó, para a Caixa Econômica. Se eu estou falando de servidores voltados para a empresa pública, aí não só empresa pública, tá? Ó, no caso do empregado público, é tanto para a empresa pública quanto para uma sociedade de economia mista.
para os dois, certo? Aqui nós temos os tais empregados públicos, os tais servidores seletistas. Sexta questão, gabarito letra E. Beleza? Você está vendo como é fácil? Você está vendo como é simples? A minha missão sempre vai ser simplificar ao máximo o direito para você. O que é que tu tem que entender, o que é que tu tem que guardar na tua mente, tá? As regras constitucionais que envolvem aqui os agentes públicos são importantíssimas. Então aquela parte ali da administração pública você tem que estudar, porque tanto pode cair dentro do direito constitucional, quanto pode cair também dentro do direito administrativo no tópico de agentes públicos. Então não perca nenhum tipo de informação referente a essas situações. Beleza, pessoal? Eu sei que é muita informação para pouco tempo, tá? Mas eu espero ter ajudado você em alguma coisa. Não quero que você perca a questão de jeito nenhum em prova, é exatamente por isso que eu trabalho informações de uma forma bem tranquila, tá? De uma forma bem esquematizada, para tentar te ajudar a acertar questões na sua prova, certo? A junção da nossa aula passada com essa de hoje, a gente já conseguiu ali, né, montar alguns esquemas, resolver algumas questões que a banca possa tentar de alguma forma te confundir. E eu não quero que você perca a questão de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo? Quem não me segue ainda nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.